Multiversal Flaviano. Então, Scania, qual que é a missão do Messias romano? Afinal, veja que Lucas, ele acabou de dizer para você, ó, eu vim para lançar fogo na terra, e o que eu quero, se já está aceso, mas eu tenho um batismo para ser batizado, e como eu estou afligido até que venha e cumpra-se. Veja que ele estava louco para que viesse esse fogo e acabasse com tudo, tá? E aí ele vem dizer, ó, suponhas que eu vim trazer paz à terra? Não, não vim trazer paz, não, você está enganado, eu não vim trazer paz. Eu não sou o Messias de vocês que ia trazer paz. Eu sou o outro Messias, sou o Messias romano, tá? Eu vos digo, não, mas antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, tá? Então, esse era o objetivo. Ele estava simplesmente decretando a Guerra de 70. Ele foi criado depois de 70 para isso, exatamente o que o Scania apresentou. Ele não veio para salvar os judeus e ninguém de hoje, daqui futuramente. A proposta do autor era criar um personagem que havia decretado a guerra, havia decretado o triunfo de Tito e Vespasiano. Ele foi criado só para isso, pessoal. Depois que ele virou um personagem, tá, nas cartas de Paulo, mas o objetivo era esse, tá? Era um Messias romano. Eu trouxe para vocês aqui um textinho curtinho do Bart Ehrman, tá? E ele vai falar aqui sobre como Jesus se tornou Deus. Mas existe um problema nesse texto dele aqui, nesse título. Na verdade, esse título aqui não bate, tá? O que ele deveria perguntar é como a esperança messiânica judaica se tornou um Deus romano. Esse seria. O que se transforma no Deus romano, o que se transforma em um Deus romano, é a esperança, é o que havia de mais importante entre o povo judeu, que incomodava Roma. Os judeus sempre foram incômodo para Roma. Já fizeram emboscadas contra soldados romanos e já venceram esses soldados. Olhe bem. Ah, mas os judeus eram ninguém. Já ouvi diversas pessoas falarem isso. Para que os romanos iam se preocupar com o judeu? Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. A esperança messiânica judaica era um calo no sapato dos romanos. Porque eles não aceitavam ser escravos. Não aceitavam. E essa esperança era a que produzia o motim. É verdade. Essa esperança era quem produzia a revolta, a sedição, os levantes, as facções, porque eles acreditavam que o Messias deles estavam vindo a qualquer momento. Porque esse era o anseio dos judeus. Ou seja, qual o maior problema para os romanos naquele momento, após 70? Era que aqueles focos da guerra, aqueles motins, não viessem a acontecer depois. Ah, Scania, mas eles estavam dominados. Mentira, você não sabe o que você está falando. Depois de 70, houve levantes que foram sufocados ainda pelos romanos. No início do segundo século, houve a Guerra de Quito, depois a Guerra de Bar Kokhba. Esses levantes, eles sempre existiram em menor ou em maior proporção. O que é que causava esses levantes? A esperança messiânica judaica. Então, Vespasiano, ele, preocupado com a sua dinastia, porque ele acreditava, naturalmente, que Tito, depois da sua morte, iria assumir, que depois o filho de Tito iria assumir, o neto de Tito iria assumir, o bisneto de Tito iria assumir. Ou seja, ele estava garantindo a Pax Romana, inclusive desta forma. E qual era o seu problema? Os judeus. Qual era o problema de Roma? Os judeus. E o que é que mantinha a chama
de revolta dos judeus acesa. A esperança messiânica. Mas eles esperavam o Messias de um jeito A, de um jeito B, de um jeito C, de um jeito D, de um jeito E. É o Messias de um jeito alfa, de um jeito beta, de um jeito gama, de um jeito... Ou seja, vários tipos de Messias existiam na literatura judaica. O que é que Jesus fez, então? O que é que o editor do Messias romano, do Jesus de Nazaré, fez, então? Ele escolheu, ele catalogou todos os tipos de Messias, ele catalogou todos os tipos, todas as classificações de Messias que existiam até aquele momento, e convergiu tudo para Jesus. Os judeus esperavam o Messias Ben Davi, é Jesus. Agora, os judeus esperavam o Messias Ben José, é Jesus. Os judeus esperavam o Messias vitorioso, rei, é Jesus, espiritualmente. Ah, não, os judeus esperavam o Messias sofredor, é Jesus. Os judeus esperavam o Messias rei, é Jesus. E sacerdote, é outro tipo de Messias, é Jesus também. Ah, não, e profeta, é Jesus também. Ou seja, tudo que há na Bíblia hebraica, tudo que existia, toda a esperança messiânica de diversos tipos e jeitos e maneiras e classificações, todas elas agora vão se convergir para Jesus de Nazaré. Qual é o objetivo do autor? Eu não estou falando de Paulo, de João, eu estou falando do autor de Marcos, dos Evangelhos Sinóticos, que é quem inventa Jesus. Qual é o objetivo dele? Esvaziar os demais Messias. Esvaziar os demais personagens. Se tudo agora está em Cristo. Tudo agora foi convergido para Jesus de Nazaré. Ele é tudo. Ele é a chave hermenêutica da Bíblia. Em Jesus está tudo de mistério e de elevado que o precedeu. Mas, Scania, eu encontrei um cara aqui na Bíblia hebraica. Quem é esse cara, rapaz? Esse Melquisedeque. Esse cara... Ah, Melquisedeque é um tipo de Jesus. É um tipo de Jesus. Entendi. Ah, por isso que o cara de Hebreus lá faz a alegoria, dizendo que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Entendi. E esse cara aqui, José? José do Egito. Cara top. É um tipo de Jesus, Scania. É um tipo de Jesus também. José foi rejeitado pelos irmãos, Jesus também foi. José deu a volta por cima, Jesus também. Tá certo. Jacó, o cara que é o top aí, que deu origem a Israel, teve 12 filhos, pelo menos, 13 é uma confusão. 12. Ah, Jesus é um tipo de Jesus. Jesus teve 12 discípulos. Gostei. E Adão? Adão não é ninguém, não. Adão foi pecou. Não, Jesus é o segundo Adão. É mesmo, Jesus é o segundo Adão. Ou seja, estuda-se isso em tipologia. Jesus é a chave hermenêutica. Jesus é o resumo de tudo. Tudo conflui, converge para Jesus Cristo de Nazaré. Porque assim, dessa forma, todos os outros Messias estão esvaziados. E agora, Jesus de Nazaré, esse é o cara. Ele tem a legitimidade. Depois que ele recebe essa legitimidade, agora ele legítimo, ele começa a decretar a sentença de morte dos judeus, que aconteceria em breve. Vocês não terminarão de correr, de transcorrer as cidades aqui de Israel, sem que antes vejam essas coisas. Brevemente, as coisas irão acontecer em breve. O que Jesus disse que ia acontecer ali, iria acontecer em breve. Então, você que está usando as mensagens de Jesus para explicar o que está acontecendo no dia de hoje,
Para de passar vergonha, meu amigo. Para de passar vergonha. Esse dia eu perguntei a um colega aqui se ele já vendeu tudo que ele tem, deu aos pobres e seguiu Jesus, que é o mandamento de Jesus. Ele falou isso com o homem rico lá. Venda tudo que você tem. E você está fazendo isso? Vendendo, você que é crente aí, que crê na Bíblia, está fazendo isso? Ah, não, Scania. Ali foi algo que ele falou para aquele homem. Tá certo. Saudai-vos uns aos outros com um beijo, com um ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Você faz isso? Mulheres, fiquem caladas nas igrejas. Por que você não está calada na sua igreja? Ó, mulher, segundo a Bíblia. Claro que você não deve cumprir isso, porque isso é apenas algo que está na narrativa neotestamentária. As mulheres usavam véu. As mulheres hoje não usam véu nas igrejas. Aí você vai falar com o teólogo, não, Scania, é porque ali é o contexto, você tem que analisar o contexto. Eu tenho, inclusive, um giro das desculpas dos teólogos, uma relação de desculpas. Uma delas é essa do contexto. Só eles que sabem o contexto. Mas na hora que lhes é conveniente, eles futurizam as coisas. Não, isso aqui é por dia de hoje, os tempos odiernos. Isso vai acontecer ainda. Mas não foi você que disse que tem que levar em consideração o contexto, e agora, na hora de dizer que Jesus vai voltar, você desconsidera o contexto e agora não precisa mais analisar o contexto? Alberto Castro, eu não posso. Olha, essa pergunta aqui é boa, mas eu não posso. Eu queria responder, mas não posso. Então, a questão é a seguinte: que ele veio com este objetivo de sentenciar e decretar o fim dos judeus. Ele, que congregou para si todas as características dos Messias que lhe precediam. Todas. É por isso que a esperança messiânica judaica é que se transformou no Deus romano. E não um homem, um Jesus histórico, um homem lá que foi crucificado, que se transformou em um Deus. Como Jesus se transformou em Deus? Uma pergunta errada, data máxima vênia a quem a fez. Como a esperança messiânica se transforma em um Deus romano? Flaviano. O Novo Testamento. Em seu verdadeiro contexto.